Efésios capítulo 3, já no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo está se identificando conosco, não como introdução dessa carta, ele já o fez, não como ele faria em outras cartas, Paulo apóstolo, ou Paulo servo de Cristo Jesus. Aqui ele diz no versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Primeira coisa que poderia passar despercebida por nós, mas não deve, é que Paulo, ao se identificar como prisioneiro, ele não deixa qualquer expressão aqui de lamento. Você não vê revolta, você não vê frustração, você não vê Paulo infelizmente preso. Você não vê ele dizendo, Paulo, aquele que tem servido a Deus e acabou num calabouço. Você não vê na fala de Paulo qualquer expressão de ressentimento contra Deus, contra a vida ou contra o ministério. Ele simplesmente declara que ele é prisioneiro, e mais do que isso, no seu aprisionamento ele se identifica com Cristo, que é outra coisa extremamente importante. Ele não está dizendo Paulo prisioneiro de Roma, embora ele assim o seja. Ele está dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo sabia que a sua vida não estava nas mãos do imperador. Ele sabia que quem conduzia a sua vida, sua história e sua existência era o Senhor do universo. Era Deus, o Criador de todas as coisas, na pessoa, obviamente, de Jesus Cristo. Isso nos traz, olhando para o apóstolo Paulo, uma profunda consciência do cumprimento de um propósito eterno. É alguém que confia na soberania de Deus. E isso nos parece algo extremamente simples, mas se aprendermos a confiar num Deus soberano, isso de certa forma resolve a nossa vida e aquieta muitas das nossas angústias. Porque é óbvio que nós passaremos por dificuldades, é óbvio que nós passaremos por tribulações, e é óbvio que nós não compreenderemos todas as coisas, sobretudo o significado de todas elas. Jesus Cristo nos disse que no mundo teríamos aflições. Então nós não compreendemos tudo, mas saber que as nossas vidas estão nas mãos de Deus apazigua a nossa alma inquieta. Eu tenho um grande amigo, o pastor Mário Freitas. Ele literalmente rodou o país com uma mensagem. Ele tem várias, mas uma mensagem que Deus trouxe ao coração dele de modo muito contundente, como mensagem profética à igreja brasileira. E se eu não estou equivocado, o título dessa mensagem é alguma coisa como 3 razões pelo qual a igreja brasileira não suportaria perseguição. E aí ele defende uma tese de por que a igreja brasileira não suportaria perseguição. É claro que ele é muito mais contundente e abrangente, mas uma das razões pela qual a igreja brasileira, ou ao menos parte dela, obviamente, não parece estar pronta a suportar perseguição é porque é uma igreja infantilizada. É uma igreja que, via de regra, busca experiências. É uma igreja que busca a Deus para aquilo que Deus pode fazer por eles, na resolução dos seus problemas, e não busca a Deus por quem Ele é de fato. É uma igreja que depende única e exclusivamente dos seus sacerdotes como oráculos para que eles os digam como devem viver. É uma igreja que não lê as Escrituras, apenas se depara com as Sagradas Escrituras no domingo, quando um pastor de púlpito assim a abre. É uma igreja que não ora. É uma igreja que não tem vida devocional. É uma igreja infantilizada. É uma igreja que cresce abruptamente. Somos mais de 40 milhões evangélicos no Brasil. Mas é uma igreja que, em grande parte, obviamente, não generalizando, porque todo discurso generalista é tolo, mas é uma igreja que, em grande parte, não suportaria de modo algum a perseguição, tal como os nossos irmãos no Oriente Médio vivenciam todos os dias. Não suportaria colocar o seu pescoço ao fio da espada para decapitação. Não suportaria enfrentar até as últimas instâncias o verdadeiro custo do discipulado e absorver e acatar sobre si o senhorio pleno de Jesus Cristo. O Mário propõe isso, eu acho que ele está certo. Muitos questionariam a Deus, muitos chamariam Deus de injusto.
Muitos jogariam na cara de Deus: Deus, eu tenho feito tanta coisa e agora eu sofro essa perseguição. Por que o Mário acha isso? Por que eu também acho isso? Porque nós vemos pessoas fazendo já essas coisas por muito menos, por picuinhas do dia a dia, por pequenos dilemas que vêm na nossa existência, e pessoas de fé fragilizada. E eu não estou falando aqui de novos convertidos, eles têm todo o direito de assim fazer, de certa forma, mas pessoas que às vezes já estão caminhando com Cristo por anos, e basta a primeira dificuldade para questionar Deus, falar: Deus, onde é que o Senhor está? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não aceito, isso é injusto. É uma fé infantil. O apóstolo Paulo é um exemplo para nós de como confiar nossas vidas nas mãos de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo. Mas ele não diz apenas isso. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, gentios. Ele começa esse capítulo dizendo: por essa razão. Que razão? A razão da qual ele abordou no capítulo 2. O Evangelho de Jesus Cristo. Por essa razão. Qual razão? A igreja de Jesus Cristo, esse santo edifício que Deus está construindo, no qual nós somos pedras vivas. Ele vai usando nossas vidas para construir uma edificação, de modo a testemunhar ao mundo quem Ele é e como é que Ele age. Paulo, tendo a profunda consciência da sacralidade do que Deus está fazendo, ele diz: por essa razão, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor a vocês. Veja que Paulo não está aqui assumindo uma atitude de martírio, pensando na recompensa própria. Paulo sofre em favor do outro. Só é capaz de sofrer em favor do outro de modo generoso, voluntário e altruísta aquele que verdadeiramente foi visitado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Porque a nossa natureza é egoísta. A nossa natureza não é aquela que decide se entregar, é aquela que decide, em detrimento do outro, possuir todas as virtudes apenas para nós. Paulo ele vai repetir isso no versículo 13. Ele está mostrando para nós que o Evangelho de Cristo revelado faz com que ele viva dessa maneira, faz com que ele suporte a prisão, faz com que ele viva pautado no amor, e é como se ele estivesse dizendo: pelo Evangelho eu vivo por vocês, e meu sofrimento serve como benefício a vocês. Olha o versículo 13, ele fala algo semelhante. Ele diz: portanto peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações, veja bem, em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Muitos de nós não suportariam sofrer em nosso próprio favor, quanto menos em favor de outros. 2 Timóteo 3, versículo 12, nos fala algo interessante. Diz que de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, veja que não são alguns ou a maioria, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu estava aqui com os jovens ontem à noite no culto deles, e eu trouxe uma palavra para eles. Obviamente muitos deles estão inseridos no contexto acadêmico, e aí eu os lembrei que a academia é hostil ao Evangelho. Isso desde o iluminismo. Embora a educação formal, o período da escolástica, grandes universidades como Harvard, como tantas outras, erigidas por cristãos, lá no século XVII, a partir do iluminismo, tira-se Deus da história e fala: a gente não precisa mais de Deus, a gente só precisa da razão, e começam a contar para nós uma mentira que nós acreditamos, que fé e ciência se contrapõem, que fé e razão são duas realidades antagônicas, sempre opostas, como se alguém certa vez disse, eu acho que foi Alistair McGrath, que converter-se à fé cristã não é cometer suicídio intelectual, e de fato não é, porque a fé cristã é fé, ou seja, ela sobrepõe-se à razão, mas ela não deixa de ser fé racional, ela tem conteúdo e fundamento. E aí eu lembrei esses jovens que eles precisam estar preparados, tal como Pedro diria, a dar uma resposta pela razão de sua fé. Eles precisam estar preparados para não serem qual é a palavra que eu quero usar aqui? Expostos, por assim dizer, na academia,
Porque a impressão que dá é que alguns dos nossos jovens, às vezes por falta de fundamentação bíblica, entram nas universidades e basta meia dúzia de aulas, sei lá, nada contra a filosofia, amo, mas meia dúzia de aulas de filosofia ou sociologia para o cara questionar a fé. Como se aquilo fosse um contraponto à sua fé, de modo algum. E eu os lembrei o seguinte: mas lembrem-se que por vezes vocês serão perseguidos se vocês estiverem firmados no Evangelho de Jesus Cristo. Eu lembro de uma moça postulante ao doutorado que já no seu primeiro dia sua orientadora olha para ela e diz: eu sei quem você é, eu sei que você é cristã, não ouse trazer sua fé para dentro da sala de aula. E nós acreditamos nessa mentira, como se fosse possível desvincular quem eu sou daquilo que eu creio. Não, eu sou aquilo que eu creio, e eu ajo da maneira que ajo por aquilo que creio, porque aquilo que creio me qualifica a olhar ao mundo pelas lentes do Evangelho de Jesus Cristo. Mas o ponto é, nós enfrentaremos diferentes hostilidades. Porque Paulo escrevendo a Timóteo, diz que todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A pergunta que nós devemos fazer, que foi a pergunta que eu fiz a mim mesmo enquanto refletia sobre esse texto, é: o que eu e você suportaríamos passar para que outras pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho? Que tipo de ônus nós tomaríamos sobre nós mesmos em prol do alcance de outros? Paulo suportou sofrimento, perseguição, aprisionamento, açoite e escassez. É impossível, meus irmãos, alguém verdadeiramente alcançado pela graça de Deus não entregar o todo da sua vida pela causa do Evangelho. Jesus Cristo denuncia a mornidão espiritual como algo que o enoja. Ele fala: antes vocês fossem quentes ou frios, mas porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Ou seja, vocês me causam náusea. A apatia espiritual e a mornidão no que diz respeito à caminhada com Cristo é algo que não é condizente à fé evangélica. E por evangélica aqui não faço uma distinção entre evangélicos e católicos, mas a fé evangélica como a fé fundamentada no Evangelho do nosso Senhor. Não há como. Jesus Cristo disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Porque se tudo que o Evangelho produz na vida de uma pessoa é fazê-la abdicar de 1h30 num domingo à noite, o Evangelho não a alcançou plenamente. Porque esse é o momento onde nós somos edificados, onde nós somos equipados, onde nós somos ministrados. Para quê? Para o cumprimento da missão que acontece de segunda a sábado. O Evangelho não está reduzido a um dia. O Evangelho não está reduzido a um prédio. O Evangelho não está reduzido a uma agenda semanal pré-determinada. Não. O Evangelho ele acontece no nosso ajuntamento. Ele é celebrado no nosso ajuntamento, num culto como esse. Mas a densidade do Evangelho é percebida no mundo quando a gente sai daqui, vai para fora e se torna testemunha de Jesus Cristo para quem não o conhece. Esse é o poder do Evangelho. E é por essa consciência que o apóstolo Paulo diz: sou prisioneiro de Cristo em favor de vocês. Tomo sobre mim o ônus do sofrimento, de modo que outros possam ser alcançados pelo testemunho desse Evangelho. E quando o Evangelho chega, é tudo ou nada. É como em uma das minhas parábolas favoritas, a parábola da pérola de grande valor. Jesus Cristo disse que o reino dos céus é como uma pérola de grande valor, que um homem, tendo-a encontrado, abre mão de tudo aquilo que tinha, vende seus campos, vende suas posses, vende suas propriedades apenas para possuí-la. É isso. Quando o Evangelho de Jesus Cristo chega na nossa vida e alcança a totalidade da nossa existência, nós vemos que não há nada nesse mundo que se equipare à preciosidade daquilo que Deus nos deu em Jesus Cristo. É o Evangelho que nos encanta, que simplesmente falar dele já aquece nosso coração. Não há como falar do Evangelho sem ser totalmente tomado por uma consciência da beleza e da majestade que ele traz para as nossas vidas. A exemplo do próprio Jesus, que suportou a agonia da cruz em nosso favor. O Evangelho, o que ele faz conosco, é que ele nos gera profunda gratidão a Deus por aquilo que ele fez em Cristo,
mas nos gera profundo amor ao próximo, sobretudo aquele que ainda não ouviu a boa notícia. E qual é a boa notícia? De que há possibilidade de reconciliação entre o Deus Criador e os homens através da pessoa de Cristo, através da morte na cruz. Esse é o Evangelho. Certamente, versículos 2 e 3, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim. Veja só de novo, em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Aqui Paulo traz consciência de propósito. Veja que Paulo coloca na mesma frase duas expressões que no primeiro momento podem parecer antagônicas: imposição e graça. Dependendo da nossa leitura das Escrituras, nós não colocaremos obrigação e graça na mesma frase. Eu já pensei assim. E é interessante que o Paulo ele traz essa bela figura de equilíbrio. Por quê? Porque o religioso ele pensa que ele precisa fazer tudo para merecer o amor de Deus. O religioso ele reduz o Evangelho a um conjunto de ritos e regras. E ele pensa que se ele pisar fora da linha, Deus acaba com ele. E o contrário também é verdadeiro. Se ele for um bom moço, se ele for uma boa moça, se ele for um cidadão de bem, Deus vai abençoá-lo grandemente. É claro que é verdadeiro que a gente colhe aquilo que a gente planta, mas não é uma lógica de barganha quanto a Deus. Isso é o pensamento religioso, moralista e legalista. Esse é um espectro equivocado. Qual é o outro extremo? Se você tem o religioso do lado, você tem o relativista do outro. É aquele que olha para o amor de Deus e para a graça de Deus e fala: Deus me ama, é tudo pela graça, Ele já fez tudo, portanto eu posso conduzir a minha vida de qualquer maneira, não importam as minhas atitudes. As duas visões estão equivocadas. O religioso está sempre inseguro. Por quê? Porque ele vive uma vida baseada no mérito. E ele nunca acha que chegará à altura para merecer o amor de Deus. Ou mesmo o religioso, ele pode se enganar, achando que cumpre todas as coisas e, portanto, julgando o seu semelhante, que ele, na sua mentalidade, considera ser não tão bom quanto ele é. O que acontece aqui é uma alta consciência do pecado, mas uma baixa consciência da graça. Ele percebe que ele é pecador, o que é verdade, mas ele não percebe que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. E aí qual é o outro extremo? O relativista. O relativista não se importa com o seu pecado. Ele acha que a vida pode ser conduzida de qualquer maneira, porque Deus é amor. Ou seja, é exatamente o oposto. Baixa consciência do pecado e visão deturpada da graça. O Evangelho traz o equilíbrio diante de ambos. O Evangelho, na fala do pastor Timothy Keller, nos faz declarar o seguinte, preste atenção nessa frase: eu sou mais pecador do que jamais acreditei, e sou mais amado do que jamais esperei ser. Perceba a profundidade disso. Uma visão correta do Evangelho me faz enxergar quem eu sou, pecador. Mas uma visão correta do Evangelho me faz enxergar quem Deus é, gracioso. Eu reconheço que eu não mereço, mas reconheço que Ele me amou. E porque Ele me amou, não vivo mais de modo condescendente e libertino. Porque Ele me amou, mesmo sem eu não merecer, eu tento agora conduzir a minha história em resposta como gratidão a esse amor. Esse é o equilíbrio do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo fala que foi imposto sobre ele, pela graça, a transmissão desse mistério. Que mistério é esse? Olha comigo os versículos 4 a 6. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. O mistério está no versículo 6. A saber, que mediante o Evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Qual é o mistério? Que para nós, século 21, ano de 2018, no Ocidente, no Brasil, no Paraná, em Campo Mourão, pode parecer algo absolutamente comum, mas eu quero que você pense
no impacto dessa declaração no primeiro século, no contexto gentil, que é a região aqui dos Efésios. O mistério que estava oculto no Antigo Testamento e que agora se fez escandalosamente visível na pessoa de Jesus é o seguinte: Deus não tem mais apenas um povo. As promessas não são apenas para Israel. As promessas não são apenas para os judeus. Deus não chama um povo para si a partir de uma etnia, mas agora todas as nações estão inclusas nas promessas de Deus, inicialmente feitas a Israel. Através de Cristo, todas as promessas se tornam possíveis à humanidade. Portanto, o mistério é que todas as riquezas insondáveis, do qual o apóstolo Paulo vai falar aqui, em Cristo e o seu reino, são agora herdados também por mim e por você, os que clamam o nome de Jesus, independente de qual tribo, língua, povo ou nação. Eu quero que você pense no impacto dessa declaração, porque os gentios, declaradamente na Bíblia, isto é, Antigo Testamento, não faziam parte do povo da promessa. Imagine, quem são os gentios? Todo mundo que não veio de Israel. Ou seja, imagino que, se não a totalidade, vai que tem um judeu, um descendente de judeu, mas imagino, quem sabe, que a totalidade dessa audiência, você abriria as Escrituras, e as Escrituras, de certa forma, porque obviamente a promessa, se você entendesse, ela apontava para um futuro, mas naquele momento, as Escrituras traziam como povo de Deus uma etnia. E aí você abriria as Escrituras e você pensaria: se eu não venho do povo de Israel, não sou amado por Deus. Imagine que tragédia. Imagine como você se sentiria. Repito, isso não era a realidade, mas era assim que era compreendido, era assim que era percebido. E aí o Paulo, ele olha para isso e fala: meu Deus, o Senhor da história está juntando para si um povo redimido. Qual é o único critério? Ser discípulo de Jesus Cristo. E aí parece que ele explode em alegria ao dizer no versículo 7: desse mistério me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. O que ele está falando agora é um senso de vocação, ou seja, desse mistério eu me tornei servo. Dedico minha vida a proclamar esse presente que me foi dado, que é o quê? Que todos estão passíveis de serem perdoados e redimidos pelo Deus da história. Que isso não está mais exclusivo a apenas uma raça, a apenas uma língua, a apenas uma etnia. E aqui eu peço licença, porque óbvio que esse é o testemunho de todos nós. Todo cristão tem o privilégio e o dever de transmitir o Evangelho, mas aqui me parece que o apóstolo Paulo está falando especificamente da sua vocação pastoral. E é aqui que eu peço licença para dizer nós pastores, não por uma lógica jamais de importância ou de hierarquia, porque somos apenas uma função diferente no corpo de Cristo, mas quando eu leio um versículo como esse, eu entendo o que o apóstolo Paulo quer dizer, porque eu sei o privilégio que me foi dado, que é dedicar a vida a propagar o Evangelho de Jesus Cristo num contexto, por assim dizer, sacerdotal. Eu sei que o objetivo da minha vida, óbvio, é o objetivo de todo cristão, mas é o que eu faço assim para viver, é o que eu faço como vocação, é o que eu faço como trabalho, embora essa nomenclatura não seja a melhor, mas é meu ofício, é pregar a palavra de Deus, é ensinar a palavra de Deus. E tal como certa vez o Billy Graham, maior pregador do século passado, falecido recentemente, ele já num auge de popularidade foi cotado ou cogitado para concorrer às eleições americanas, para se tornar presidente dos Estados Unidos. É muito possível que ele ganhasse. Ele que já era conselheiro de presidentes por vários anos. Perguntaram: Billy, você teria o desejo de concorrer ao posto mais importante do mundo ocidental, que é presidir a nação mais poderosa da Terra? Sabe qual foi a resposta do Billy Graham? Me perdoe, mas eu não aceitaria baixar de posto. Deus me deu uma vocação mais alta. Ou seja, ele tinha profunda consciência do seu chamado e vocação, tal como o apóstolo Paulo.
E aí o texto continua, ele diz: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida essa graça. Qual graça? De anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Novamente Paulo traz equilíbrio, dessa vez entre humildade e privilégio. Humildade porque ele tem percepção da sua realidade. Ele fala: eu sou pequeno, eu sou menor. Interessante, inclusive, até a transição nas nomenclaturas atribuídas ao apóstolo Paulo, porque antes de Cristo, seu nome judaico, por assim dizer, seu nome hebreu era Saulo. E Saulo vem do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Saul ou Saulo significa requisitado, dá uma ideia de importância. Então ele é o Saulo de Tarso. E aí ele começa a caminhar com Cristo. E as escrituras passam então a referir-se a ele não mais como Saulo, mas como Paulo, o apóstolo. E se Saulo significa requisitado ou importante, Paulo significa pequeno. E me parece exatamente uma compreensão da beleza do Evangelho, porque fora de Cristo eu posso me achar alguma coisa, embora isso seja completamente cego e ilusório. Eu posso pensar que eu sou alguém, por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu faço. E isso, quando eu digo eu estou falando de todos nós como humanidade. Nós passamos então a nos medirmos, sobretudo a partir daquilo que são as nossas virtudes, os nossos méritos, as nossas qualidades. E aí você olha para si mesmo e pensa: até que eu não sou mau não, até que eu sou alguém assim a ser considerado. É por isso que a gente se ofende com alguém quando alguém nos trata mal. Por quê? Porque nós não admitimos sermos tratados daquela maneira. Por quê? Porque nós achamos que nós somos maiores do que aquilo e, portanto, deveríamos ser tratados de modo um tanto mais adequado. Um pastor amigo meu dizia que ninguém tem capacidade de lhe ofender, é você que escolhe ser ofendido ou não, e só é ofendido quem tem orgulho. Então ele passa de Saulo para Paulo, de requisitado para pequeno, e à luz do Evangelho ele não apenas se declara, como havia declarado anteriormente, o menor entre os apóstolos, mas agora ele fala: eu sou o menor entre os crentes. O maior missionário da história, ele está dizendo: eu sou o menor entre os santos. E como a caminhada de fé é uma progressão contínua, e como quanto mais eu caminho para perto da luz, mais eu tenho consciência da minha própria inabilidade, sujeira e incapacidade. Paulo lá na frente, escrevendo a Timóteo, já no fim da sua vida, não apenas se declara como o menor entre os santos, mas ele fala: eu, Paulo, o pior de todos os pecadores. O que é que aconteceu? Será que Paulo, no fim da sua vida, fraquejou na fé? Não, muito pelo contrário. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, menos a gente se envaidece daquilo que somos. Porque todas as vezes que nas Escrituras alguém tem um encontro real com Deus, ou com uma percepção da densidade da presença de Deus, quando essa densidade é um pouco maior, o sujeito cai como morto. E por vezes fala: tem misericórdia de mim. Com Jeremias, quando ele pensa que ele teve assim um contato com a presença de Deus, ele fala: eu vou morrer. Por quê? Porque ele sabe o quanto ele é pecador e ele sabe o quanto Deus é santo. Isaías no capítulo 6 não é diferente. Isaías é um profeta e ele está falando: ai de você, ai daquele rei, ai daquela cidade. Ele tem um vislumbre da presença de Deus, ele não consegue mais falar: ai de você, de você, de você. Ele só consegue falar: ai de mim. Ai de mim, pobre pecador, impuro, de lábios impuros. E aí o anjo do Senhor o toca e fala: vai, porque é você mesmo que Deus quer usar. Ou seja, novamente a percepção do Keller, onde eu entendo que eu nunca fui tão pecador, no sentido de consciência e não de prática, mas ao mesmo tempo, nunca me percebi como tão amado pelo Deus do universo. Um Deus que na pessoa de Jesus Cristo eu passo agora a chamar de Pai. Não é jamais uma divindade distante. É um Deus que se relaciona com o seu povo ao ponto de chamá-los de filho, porque os adotou pelo Espírito da adoção e agora os chama para a mesa. Então Paulo fala: eu sou o menor, humildade, mas também eu tenho um privilégio, vocação, proclamar esse ministério. Paulo via como enorme honra, fruto da graça, a oportunidade de anunciar o Evangelho. Meus irmãos, que privilégio nós temos. Privilégio
que, novamente citando nossos irmãos, não só do Oriente Médio, mas em todos os contextos de perseguição cristã no mundo, eles literalmente dão a vida, porque acreditam nesse Evangelho. Eu ouvi certa vez um depoimento de um pastor muito famoso, Francis Chan. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Tem um livro, Louco Amor, que ficou muito famoso. E ele fala que foi visitar a China, ele é descendente dos chineses. E quando ele falou para os chineses, ao ser questionado sobre a realidade da igreja americana, que não é tão diferente da igreja brasileira ou toda a igreja no Ocidente, e quando ele falou assim, às vezes quando a gente está meio chateado, assim, fica frustrado com o irmão, com o pastor, com a igreja, com o louvor, com o ministério infantil, com qualquer coisa, a gente muda de igreja. Diz que os irmãos chineses começaram a dar risada. Ele falou, por que vocês estão rindo? Ele falou, e eles falaram, você só pode estar brincando que o Evangelho é isso para vocês. Você só pode estar brincando que esse é o Evangelho que vocês vivem na América. Nós vamos orar por você, Francis Chan, para que vocês nos Estados Unidos, e aqui, claro, trazendo para a nossa realidade, no Brasil, vocês verdadeiramente experimentem uma renovação pelo Evangelho de Cristo. Que honra nós temos, viver num país onde há liberdade de proclamar nossa fé. Irmãos estão morrendo porque não tem essa liberdade, e de ajudar as pessoas a compreenderem o que é esse Evangelho e se tornarem, na fala de Paulo, administradores, ou seja, mordomos fiéis desse mistério. E a gente chega no versículo 10 até o versículo 13. Eu acho que vai aparecer no slide, já apareceu. O pessoal está muito bom nessa comunicação. A gente combinou a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Esse trecho é muito rico, e por falta de tempo eu não vou cavar todas as riquezas dele, mas uma das coisas que mais me impressiona na porção das Escrituras, ao nós percebermos o drama da redenção. Pode voltar para o primeiro. O que Deus está falando aqui, inspirando o apóstolo Paulo para dizer, é que tudo aquilo que ele tem feito através da história, aquilo que outrora era um mistério, tem como um dos propósitos maiores. Isso é dito no versículo 10. Que mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Veja o que Deus está falando. Nós temos a história da redenção como criação. Deus cria todas as coisas. Depois queda, a rebeldia do ser humano. E aí nós temos o chamado de Abraão. Essa seta aponta para isso, onde agora Deus gera um povo, o povo de Israel, para o cumprimento da missão de proclamar quem esse Deus é ao restante das nações. Israel, nós sabemos, falha miseravelmente, mas vem Jesus, a sua cruz, e a partir de Jesus nós temos algo completamente novo. Nós temos a continuidade da missão através da igreja, mas é novo porque, como disse o texto, Deus não é mais um Deus que se manifesta apenas através de uma região e de uma etnia. Tudo isso caminhando para a restauração de todas as coisas. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que os anjos estão observando a história desde o início. Eu quero que você pare e pense sobre isso. A história é como um grande drama, em 6 atos. Se você já foi num teatro, você tem o primeiro ato, e aí ele encerra-se apoteótico, fecham-se as cortinas, suspense. O que vem no segundo ato? Então vem o segundo ato, fecham-se as cortinas, você fica na expectativa do que há de vir no terceiro ato, e assim por diante. Então, no Antigo Testamento, os poderes celestiais olhavam e eles sabiam que Deus era um Deus justo. Eles sabiam que Deus era um Deus que tratava com justiça o seu povo. Eles sabiam que Deus punia o pecado.
Eles sabiam aquilo que havia acontecido na revolta de Lúcifer nos céus e como ele foi expulso juntamente com um terço, 2 seres celestiais que se tornaram os demônios. Então, essa faceta de Deus os anjos conheciam. Mas talvez eles não soubessem da capacidade de Deus ser ao mesmo tempo totalmente justo e totalmente amoroso. E talvez eles não soubessem que Deus haveria de agir não apenas com a descendência de Abraão, mas ele seria capaz de chamar de todos os cantos, através de Cristo, um povo para si mesmo. Isso também é uma declaração incrível. Porque se você estuda as civilizações antigas, todas elas têm deuses, por assim dizer, tribais. Você tem a mitologia grega, você tem a mitologia romana, você tem incas, maias, astecas. Todas as civilizações, você tem os deuses egípcios. Cada povo tinha para si um panteão de divindades. O Deus Sol, o Deus Lua, o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus da fertilidade. Diferentes deuses, são os nossos deuses. Agora, o escândalo que acontece em Jesus Cristo é que o Deus de Israel diz ao mundo: não sou apenas Deus desse povo, sou Deus de toda a humanidade, sou Deus sobre todos os deuses e sou o Senhor sobre todos eles. E os anjos olham isso, Paulo está dizendo, e ficam perplexos, porque eles não sabiam que no descortinar de mais um ato, Deus se manifestaria na pessoa de Jesus Cristo, de modo a se revelar para a história, diante de toda a humanidade. Isso é uma revolução. Seu propósito agora engloba todo mundo, e a sabedoria de Deus, ela é revelada, pasmem, através da igreja. A sabedoria de Deus, ela é revelada através da cruz, sem dúvida alguma. É isso que Paulo escreve aos Coríntios quando diz que a cruz para os judeus é maldição e a cruz para os gregos é tolice. É por isso que até hoje a fé cristã, você falar de alguém que morreu numa cruz e ressuscitou, alguém vai dizer: não, isso é punição de Deus. E uma mente mais secularizada vai dizer: não, isso não faz sentido nenhum. Morrer desse jeito e ser o herói da história, ressuscitar, não, ninguém ressuscita, não faz sentido, isso é fábula. Maldição para o judeu, tolice para os gregos. Mas como se não bastasse a manifestação da sabedoria de Deus através da cruz, ele diz algo incrível, e é aqui que a gente precisa prestar atenção. Deus escolheu revelar-se ao mundo através da igreja, através de mim e de você. E como é proposto aqui no próximo slide, nós temos no centro da história o Evangelho revelado na cruz. Isso mostra o que aconteceu lá atrás. Isso mostra o que vai acontecer lá na frente. Da criação até a nova criação, do início de todas as coisas até a restauração de todas as coisas. É isso que nos permite hoje, como igreja, olhar para trás e falar: olha, não era a intenção de Deus que o mundo fosse esse caos, mas é isso que nos permite, como igreja, olhar para frente e dizer: mas Deus, porque é poderoso e suficientemente grande, Ele vai restaurar todas as coisas, trazendo novos céus e nova terra. Tudo isso a partir do poder da ressurreição. E o mundo vai perguntar: como é que eu sei que isso é verdade? A igreja vai dizer: veja a maneira como nós comportamos e como conduzimos as nossas vidas. Isso é um trailer daquilo que haverá de ser o reino dos céus. É por isso que paira sobre nós privilégio e responsabilidade. O mundo deveria olhar para nós e pensar apenas uma coisa: não tem como não fazer parte do que esse povo vive. Esse povo é tão amoroso, esse povo é tão generoso, esse povo trata tão bem, não apenas uns aos outros, mas também os de fora. Esse povo tem tanta fé, esse povo tem tanta esperança mesmo em meio à dificuldade. Esse povo consegue olhar para o amanhã, independente de como as circunstâncias estejam adversas no hoje. O que é que esse povo tem? A igreja diria: nós temos Jesus, e o mundo diria: nós queremos Jesus. Não sou eu que estou dizendo. Paulo está afirmando que a revelação da sabedoria de Deus acontece através da igreja. Por que isso não acontece em alguns lugares e em vários lugares hoje? Porque infelizmente aqueles que se dizem discípulos de Jesus Cristo
não encarnam o Evangelho revelando a totalidade do próprio Cristo. Tudo isso, Paulo vai dizer, de acordo com o seu eterno plano, nada foi acidente. Então, versículo 8, caminhando para o final, ele está dizendo que ele quer que nós vejamos e aproveitemos as insondáveis riquezas de Deus. Versículo 9, ele quer que nós entendamos e abracemos o mistério oculto por elas. Versículo 10, ele quer revelar a sua glória, ou a glória da sua sabedoria através da igreja. E versículo 13, Deus é capaz de usar inclusive os sofrimentos da nossa vida como testemunho de quem Ele é para aqueles que ainda não o conhecem. 3 figuras Paulo está pintando aqui num quadro belíssimo. Primeiro, o desejo de Deus é revelar aquilo que outrora era um mistério. Segundo, Deus é capaz de usar os sofrimentos da nossa vida para cumprir o seu propósito. Terceiro, nada disso acontece a não ser através da oração. Preste atenção, isso é muito importante. Porque agora você, depois de ouvir tudo isso, poderia pensar, ok, o que eu preciso fazer? E de fato talvez tenha coisas que você precise fazer, posturas que você precisa assumir. Mas Paulo pega tudo isso e ele chega no versículo 14 e até o final do capítulo ele se estende simplesmente através de uma oração. E ele diz, por essa razão eu me ajoelho diante do Pai. Me permita te fazer uma pergunta, jamais para trazer condenação sobre o seu coração, mas quem sabe convicção. Quando foi a última vez que você se colocou de joelho, derramou lágrimas e sofreu por algo que não dissesse respeito a você, mas sobre a igreja de Cristo? Quando foi que a igreja ou o Evangelho te colocaram de joelhos? Quando foi que aquele seu amigo ou parente que não conhece a Jesus Cristo te levou às lágrimas? Lágrimas que olham para Deus e dizem, Deus, por favor alcance esse meu amigo. Por favor dê a ele a esperança que hoje eu tenho. E por favor use minha vida como instrumento para essa realidade. É esse tipo de oração que Paulo está fazendo. E não apenas ele olha para que Deus faça isso, mas ele tem a consciência de que se nós, versículos 15 até 19, se nós recebemos o nome da família nos céus e na terra, e nós orarmos com as gloriosas riquezas, e sermos fortalecidos no íntimo do nosso ser com poder, por meio do seu Espírito, e se nós tivermos em nós ricamente habitando Cristo Jesus em fé, se nós estivermos arraigados e alicerçados em amor, se nós juntamente com todos os santos compreendemos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do Evangelho, e conhecermos o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, se nós incorporarmos tudo isso, nós veremos uma revolução acontecer nas nossas vidas e nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. Que me permita encerrar com essa ideia. Existem 3 tipos de cristãos, e eu acho que é uma afirmação segura a ser feita. 3 tipos. O primeiro é um cristão vivo e verdadeiro, que tem vivido a partir dos valores do reino. O segundo tipo de cristão é o que o Tim Keller chamaria de um cristão adormecido. E o terceiro tipo de cristão é o que ele chamaria de cristão nominal. O primeiro, autoexplicativo. O adormecido, quando o Evangelho chega, quando um avivamento acontece, e avivamento aqui eu não quero que você entenda como experiência, mas o que é avivamento? É a compreensão de que o Espírito Santo de Deus realiza de modo mais denso aquilo que ele foi chamado para fazer, que é convencer o homem do pecado. Quando o Espírito Santo age a partir do Evangelho, isso alcança um coração, e um coração de um cristão adormecido, ele desperta. Ele desperta. Mas tem uma outra categoria, o cristão nominal, que não é cristão. Ele só tem o nome de cristão. Ele frequenta a igreja, quem sabe há 5 anos, quem sabe há 10 anos, quem sabe há 20 anos. E ele é um bom membro de igreja,
mas ele não é salvo. Ele pensa que ele é. Mas quando o Evangelho entra nessa vida, é um cara que está 10 anos, 15 anos na igreja, em um domingo como esse, ouve uma mensagem como essa, e aí ele é tomado por uma convicção onde ele diz: meu Deus, eu acho que hoje eu entendi o Evangelho. Meu Deus, eu não acho que eu era salvo. Quando um cristão adormecido desperta, quando um cristão nominal se converte, ambos se tornam testemunhas do poder transformador do Evangelho e, por consequência, há um aumento de conversões, tal como em Atos dos Apóstolos. Quando o Evangelho nos toma e nós nos devotamos à palavra, à oração, comunhão e partir do pão, Deus adiciona aos que são salvos diariamente. Por quê? Porque a igreja de Cristo, com cristãos despertos e com conversões acontecendo, se torna a comunidade mais irresistível do mundo. E Paulo está dizendo que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que nós podemos imaginar ou pensar. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Deus possa, diariamente, trazer sobre nossas vidas uma renovação pelo Evangelho.